forte ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome dele para todo sempre. Nesse ritmo de adoração, pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6. Atos 16, a partir do verso 6. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defronte a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite continuando, ó Deus, adorando ao teu santo nome. Como todas as vezes te conclamo, e hoje não seria diferente, deixando bem claro que tu és o convidado mais especial deste lugar. E todos nós estamos solícitos para ouvirmos a tua voz, para sentirmos a tua presença. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor esteja acessando cada mente agora, acessando cada coração agora, Pai. Pessoas que chegaram aqui angustiadas, abatidas, preocupadas, trazendo consigo as suas demandas externas e as suas demandas internas. Que o Senhor Espírito Santo esteja agasalhando essas pessoas, que saiamos daqui impactados pela tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, vem quebrantar o nosso coração. Se porventura entrou algum coração de pedra neste lugar, fazes aquilo que dissestes através do profeta Jeremias: tu tens o martelo que esmiuça a pedra. E faças aquilo que dissestes através do profeta Ezequiel: eu vou tirar da carne o coração de pedra e porei no lugar um coração de carne, e ainda darei o meu espírito, diz o Senhor. Todos nós, Senhor, nos assemelhamos aos 24 anciãos de Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 10, que ao se depararem diante do trono do Cordeiro, tiraram a coroa de suas cabeças, se prostraram diante do trono e começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A glória é para ti, o aleluia é para ti, a magnitude é para ti, a magnificência é para ti, o reconhecimento é para ti. Nós estamos aqui por causa da tua presença, por causa do Senhor. E nesta noite, Senhor, verbalizamos, expressamos a nossa adoração ao teu santo nome. Permanece conosco nesta noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Pode colocar o cartaz, por favor. O tema dessa mensagem. Repita no 3 o tema dessa mensagem. 1, 2, 3. Não. Pode melhorar. Está fraco, feio, pobre. Com mais veemência, com mais ousadia. 1, 2, 3. Para compartilhar com você. É perceptível nas Sagradas Escrituras que existem alguns impedimentos na vida humana que são provenientes de outras pessoas. Exemplo: Faraó em Êxodo impediu que o povo de Israel saísse do Egito. Foram várias tentativas para que o povo não lograsse êxito e lá permanecesse. Mas com o braço forte do Senhor, o povo se desvinculou daquele lugar, daquele Egito. A Bíblia também vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 18, o apóstolo Paulo dizendo: o grande desejo de ir para Tessalônica, mas ele diz no texto que o diabo o havia impedido. É bem perceptível que quando nós olhamos a ação humana, ou a ação do diabo, tanto o homem quanto o diabo, ele só pode impedir se Deus assim permitir.
Porque existe a vontade permissiva de Deus. Deus simplesmente permite que o diabo impeça e não aconteça. Deus simplesmente permite que o homem impeça e não acontece também. Mas esse texto que acabamos de ler não está falando de um impedimento do diabo. Não está falando do impedimento de um homem. O texto está dizendo para mim e para você que havia um desejo no coração de Paulo, que estava aqui com Silas. Eles estavam querendo adentrar a Ásia para pregar o evangelho. Todavia, o texto vai dizer, o Espírito de Jesus não permitiu. Eles tentaram contornar para fazer outro percurso, e o texto vai dizer que o Espírito Santo os impediu de entrar. Eu preciso aplicar a primeira coisa aqui nesta noite. Nem sempre alguns impedimentos serão da parte do diabo. Nem sempre alguns impedimentos serão por causa de seres humanos que se levantaram contra nós para nos impedir alguma coisa. Alguns impedimentos vêm da parte de Deus para nos colocar determinados limites. Eu preciso dizer para alguém que está aqui nesta noite, se Deus impediu, se Deus colocou limitações, se Deus disse você está tentando de todas as maneiras e não está conseguindo este acesso, não é porque eu te odeio, não é porque eu não gosto de você, não é porque eu não te amo, porque eu estou vendo lá na frente. Este impedimento não é para a tua destruição, este impedimento é para a tua promoção. Quantas portas Deus já fechou na minha vida que eu pensava que eram bons acessos, quantas pessoas se conectaram comigo e eu pensava, agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão se encaixar, mas simplesmente Deus estava dizendo, eu não estou neste negócio, eu não estou nesse propósito, então eu vou impedir os acessos. E às vezes eu tentei forçar, às vezes eu tentei fazer as coisas acontecer, mas Deus estava dizendo para mim, eu não te dei esse acesso, eu não te dei esse acesso. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, tem coisas que você está insistindo, tem coisas que você está tentando, mas não faz parte da minha vontade para a tua vida. Você pode dizer para essa pessoa que está do teu lado, Deus sabe o melhor para você. Não, desse jeito está muito borgado. Deus sabe o melhor para você. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo está impedindo. E diz o texto sagrado que eles resolveram pararem. Eles contornaram, desceram a Troade e ali permaneceu. Paulo e Silas foram parados. Às vezes existem tantos barulhos ao nosso redor que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo para dar uma direção para as nossas vidas. Muita gente está sugestionando, muita gente está dizendo como você deve fazer, o que você deve fazer. E às vezes você se encontra extremamente perdido ou perdida diante de tantas sugestões de pessoas. Mas quando Deus te parou, foi Deus dizendo assim, agora sou eu que vou falar com você. Eu não te parei para te destruir, eu te parei para te dar uma direção. Pastor, quando Deus nos paralisa, o que é que acontece em algumas paralisias? Às vezes acontece algumas rupturas, às vezes é um emprego que se perdeu, às vezes é uma pessoa que abandonou, às vezes são amigos que viraram as costas no momento de extrema necessidade que tanto você precisava, às vezes é alguém que te prometeu fazer e quando chegou na hora não fez o que você tanto precisava. É Deus dizendo, você está se sentindo abandonado e abandonada, mas eu te parei para falar ao teu coração. Em dados momentos Deus nos leva para o deserto, porque lá no deserto nós só temos uma atenção. Atenção de quem, pastor? A atenção de Deus. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. É Deus dizendo, romperam aliança com você, abandonaram você, você perdeu, está sentindo a perda, você está sentindo
nos machucões daquilo que você vivenciou, mas hoje eu tenho acesso ao teu coração, porque deixei o teu coração extremamente sensível. Eu te trouxe para minha casa, porque se não tivesse acontecido o que aconteceu, aqui você não estaria. Mas já que você perdeu, já que você está no deserto, já que aconteceu o que aconteceu, eu te trouxe para minha casa para te dizer: eu vou te dar uma direção, eu não vou deixar você se perder. Eu preciso entregar isso aqui, porque eu estou sendo mobilizado pela direção do Espírito para dizer para alguém aqui nesta noite: eu não vou deixar você se perder, eu vou te dar uma direção. Eu vou te dar uma direção. Eu preciso entregar. O interessante é que diante daquilo que aconteceu com você, você pode posturar de duas maneiras. Número 1, você pode culpar as pessoas e dizer: está acontecendo isso comigo, porque eles fizeram esse tipo de situação aqui. Porque o contexto desse texto vai dizer que Paulo, ele se separou de Barnabé e pela primeira vez, Paulo estava assumindo o posto de ser o líder das missões. No capítulo 15, ele se separou de Barnabé a partir do verso 35 em diante. Então ele poderia colocar a culpa e dizer assim: culpa de Barnabé. Ele poderia postular, ou seja, ele poderia ter outra postura e dizer: está acontecendo isso por minha culpa, porque eu me distanciei de Barnabé. Ele poderia trazer na mente dele que a culpa era de alguém ou que a culpa era dele mesmo. Quantas e quantas pessoas que estão passando por momentos intempestivos na vida e continuam dizendo: é culpa dele, é culpa dela. E quantas pessoas estão assumindo esta culpa, trazendo uma carga pesada sobre si, se automutilando, se acabando emocionalmente, se destruindo e não consegue romper com isso. Eu percebo um homem chamado Paulo, que ele nem procura colocar culpa nos outros e nem traz culpa para si. Eu percebo um homem que para dizer: eu preciso ouvir a tua voz, porque a tua voz vai me dar a direção. Eu preciso aplicar isso aqui na vida de alguém. A partir de hoje, o teu discurso não será: foi culpa dele, foi culpa dela, diante daquilo que aconteceu na minha vida. A partir de hoje, você não vai trazer uma autoculpa sobre si, você não vai ficar se subjugando. A partir de hoje você vai entender: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. É você andando e dizendo: está cooperando, está cooperando, está cooperando, está cooperando, está cooperando. No final das contas, tudo isso que você está passando, todas as lutas e adversidades que você passou, vai cooperar para a glória de Deus, vai cooperar para a glória de Deus. Vai cooperar para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele para, o texto diz: e Deus deu uma visão para ele. Um varão macedônio que lhe dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Se ele continuasse correndo do jeito que ele estava, ele não teria ouvido a direção que Deus tinha dado para ele. Deus parou Paulo e disse: você parou agora eu vou te dar a visão daquilo que eu tenho preparado para você. Às vezes nós temos um pensamento, um olhar que parece que estamos com rédeas nos nossos olhos, que não conseguimos perceber a amplitude daquilo que Deus tem preparado. E Deus está fazendo com Paulo. Você queria entrar em duas portas,
mas a visão que eu estou dando para você vai te possibilitar entrar em lugares que você nunca entrou e acessar o que você nunca acessou. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim, dizendo: aqueles que são guiados pelo meu Espírito, eu faço com que eles entrem em acessos que jamais imaginaram acessar. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito, eu faço com que eles entrem em portas que jamais eles imaginaram entrar. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito são direcionados por mim, jamais se perderão. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito vão ouvir a minha voz nos momentos mais intempestivos da vida. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito sempre será direcionado por mim, e no meio da tribulação eu darei paz da alma dele, eu darei paz da alma dela, porque ao invés da tribulação desestabilizar você, existe o Espírito Santo que está te dando quietude, que está te dando paz, que está te dando alegria. É a tribulação acontecendo lá de fora e Deus dizendo: mas do lado de dentro eu estou controlando, do lado de dentro eu estou controlando. Você tinha tudo para desistir da tua vida, mas por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, olha você no culto da vitória, olha você nesse profetizando, recebendo profecias emitidas deste altar. É Deus dizendo para você: tá vendo como eu te guardo, tá vendo como eu te protejo, tá vendo como eu te guio, tá vendo como eu te dou paz, eu te dou alegria. Só aqueles aqui que estão presentes, cheios do Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, levanta essa mão pro alto e adora o nome dele nesta noite. Aleluia, aleluia. Quem parou eles? Deus. Quem parou eles para dar uma visão? Deus. Mas escute isso aqui: a paralisia, a inércia, a inatividade continua a mesma. E Paulo está recebendo uma visão, uma direção do Espírito Santo, e o texto está dizendo: imediatamente. Ele não questionou absolutamente nada, porque ele sabia que aquele que estava dando a visão a ele já tinha chegado primeiro nos lugares, já tinha pisado primeiro nos lugares, já tinha preparado todo o ambiente, os acessos necessários e o coração das pessoas para que ele pudesse acessar. Se você continuar parado do jeito que você está, se você continuar parada do jeito que você está, você vai ver as coisas acontecendo na sua frente, nada acontecendo com você. Mas se a partir de hoje, debaixo da direção do Espírito Santo, tu se levantar de onde tu estás e começar a tomar decisões importantes na tua vida, você vai perceber que 2026 será um ano extraordinário para você. Pastor, por quê? Porque você recebeu uma direção, porque você recebeu uma visão e você não ficou inativo ou inativa. Você procurou a se colocar dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu já cheguei para dizer para alguém aqui nesta noite: tudo aquilo que está te arrancando do altar, tudo aquilo que está arrancando você da presença, Deus já te deu a direção, que você precisa se desvincular, que você precisa cortar, que você precisa romper, porque o mais importante de tudo não são os vínculos que eu vou perder com pessoas. O mais importante de tudo é manter o meu vínculo com o céu. O mais importante de tudo é manter a minha convicção com o céu, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para cá. Quando ele tem a visão dada por Deus e toma imediatamente a decisão de fazer o que precisa ser feito, ele acessa a igreja de Filipos, ele acessa Tessalônica, ele acessa Bereia, ele acessa Atenas, ele acessa Corinto. 2 portas se fecharam, mas 5 portas inéditas estão sendo abertas. Eu vou repetir: 2 portas se fecharam, mas 5 portas inéditas estão sendo abertas. Aquilo que você perdeu nunca será maior diante daquilo que Deus vai te entregar.
Eu vou repetir: aquilo que você perdeu nunca será maior diante daquilo que Deus vai te entregar. Eu vou dizer a terceira vez: aquilo que você perdeu nunca será maior diante daquilo que Deus vai te entregar. Deus dá os acessos ao apóstolo Paulo. E é interessante que quando eu olhei para esse texto que está inserido em Atos dos Apóstolos, é bastante perceptível a ação de Deus em Atos dos Apóstolos. Alguns comentaristas disseram que Atos dos Apóstolos poderia ser conhecido como Atos do Espírito Santo, porque a atuação do Espírito Santo em todo tempo, em todo o livro de Atos. E no livro de Atos há uma mudança radical da igreja, a postura da igreja. Isso foi anunciado por Jesus no capítulo de número 1, versículo de número 8, quando ele disse: e vocês receberão poder, o Espírito Santo. Vocês serão testemunhas na Judeia, vocês serão testemunhas em Samaria, vocês serão testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra. Em todos os quadrantes da terra vocês estarão testemunhando acerca do meu evangelho. No versículo de número 10 de Atos capítulo 1, o texto vai dizer que Jesus foi elevado aos céus, e os homens olharam e disseram: vocês estão olhando o que, varões galileus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que descerá para buscar vocês. Eles ficaram lá porque eles tinham uma admoestação da parte de Jesus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No capítulo de número 2, em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo que inunda toda a casa naquele ambiente. 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Alguém olhou e disse: eles estão embriagados, eles estão bêbados. Pedro olhou para aqueles homens e disse: é 9 horas da manhã, não tem como estar bêbado ou embriagado, mas está se cumprindo o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos sonhariam, vossos jovens teriam visões, até os vossos servos e vossas servas Deus derramaria do Espírito dele dentro desta casa. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 3 que Pedro, já revestido do Espírito Santo, juntamente com a pessoa de João, se deparou com a porta formosa, que lá estava um paralítico. Eles olharam para aquele paralítico que há mais de 40 anos estava naquela paralisia e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele deu um salto naquele momento e foi curado. Em Atos capítulo 4, o texto vai dizer que eles foram aprisionados, trancafiaram os apóstolos e disseram: acabamos com ele, encerramos a vida dele, vamos prendê-lo. Mas eis que na madrugada o anjo fez a visitação, abriu as portas daquelas prisões e eles foram soltos e começaram a pregar o evangelho naquele lugar. Em Atos capítulo de número 5, disseram: para de falar de Jesus, para de pregar sobre ele. Eles disseram: eu preciso fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Nós vamos continuar pregando. Em Atos capítulo de número 6, a instituição dos diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que foram separados da igreja. Em Atos capítulo 7, o chamado de Estevão. Estevão foi levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho. Os homens pegaram pedras e disseram: ele está blasfemando, vamos apedrejá-lo. A Bíblia vai dizer que Estevão olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos e alguém semelhante ao Filho do Homem, que está à destra de Deus. Alguns estavam apedrejando lá embaixo. Estevão estava dizendo: recebe o meu espírito aí, Senhor. O corpo tomba na terra, mas o espírito vai para ti. O Espírito vai para ti. Em Atos capítulo de número 8, a perseguição na igreja. A igreja está se dispersando, sendo evangelizados todas as pessoas do quadrante da terra. Em Atos capítulo de número 9, existe um homem chamado Saulo, que tinha carta dos anciãos para perseguir as pessoas em Damasco. Mas eis que de repente, no percurso de Damasco, quem apareceu? Apareceu Jesus e disse: Saulo, Saulo,
Paulo, por que você me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir daquele dia, ele estava escolhendo o maior apóstolo da história da igreja, chamado apóstolo Paulo. Atos capítulo 10, o homem chamado Cornélio, homem que dava esmolas, homem que orava. Deus deu uma visão a Pedro e disse: vai na casa dele. Pela primeira vez um não-judeu estava se convertendo e recebendo o Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Em Atos capítulo 12, Pedro estava aprisionado e a igreja estava orando incessantemente em oração. O anjo fez uma visita: desperta, Pedro, porque você vai sair desse lugar. Pedro sai, volta, e lá estava em oração no versículo de número 12. Em Atos capítulo 13, Deus está separando, depois de 14 anos, o homem chamado Paulo, juntamente com Barnabé, e diz assim para a igreja: separai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Em Atos capítulo 14, a igreja está expandindo. Paulo está pregando o evangelho, apesar de ser apedrejado do jeito que ele foi, mas Deus estava o preservando. Em Atos capítulo número 15, o primeiro concílio da história da igreja de Jerusalém, algumas definições e testemunhos estavam sendo estabelecidos. Em Atos capítulo 16, é o texto que acabamos de ler. O Espírito Santo está guiando, apesar de não entender inteiramente Paulo naquele momento, mas depois ele entendeu que era obra do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, eles estão em Tessalônica, eles estão em Bereia, eles estão em Atenas. Em Atos capítulo 18, eles estão pregando em Corinto. Em Atos capítulo 19, os discípulos de João que estavam lá apenas sabiam o batismo de João, mas Paulo está dizendo: agora tem um Espírito muito maior que vocês vão receber. Recebam o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 20, Eutico cai do terceiro andar, ele morre, Paulo abraça ele e Eutico ressuscita. Em Atos capítulo 21, Paulo é aprisionado. Em Atos capítulo número 22, ele dá o testemunho. Em Atos capítulo 23, ele se apresenta para o Sinédrio. Em Atos capítulo 24, ele fala com Félix, o governador. Em Atos capítulo 25, ele fala com Festo. Em Atos capítulo 26, ele fala com Agripa. Em Atos capítulo 27, ele está indo para Roma. Em Atos capítulo 28, ele está na prisão domiciliar, pregando o evangelho. Pastor, acabou? Não. Atos 29, pastor, não existe Atos 29. Verdade, porque quem continua a história é você. Quem continua a história. Arabacanda, Arabaxai. Arabacanda, Arabaxai. É você que continua. É você que continua. É você que continua. É você que continua. É você. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Pastor, quem é esse Espírito Santo? Aquele que em Gênesis 2 se movia sobre a face do abismo. Aquele que no Antigo Testamento descia sobre juízes, descia sobre reis, descia sobre profetas. Aquele que no Novo Testamento Jesus disse em João 14, verso 16: eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade do meu Pai. Aquele que Jesus disse em João 16, versículo 8: ele vos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Aquele que Jesus disse no verso 13: ele guiará você na verdade. O Espírito Santo que eu estou pregando é aquele que desceu em forma de pomba no batismo de Jesus. O Espírito Santo que eu estou pregando é aquele que lá em 2 Tessalonicenses 2,7 Paulo está dizendo: e ele está impedindo a forma corpórea do anticristo. O Espírito Santo que eu estou pregando é aquele que está preparando a igreja para um dia nas moradas celestiais nos apresentar para o casamento. O Espírito Santo que eu estou pregando é que está aqui dentro deste lugar. O Espírito Santo que eu estou pregando é que está dentro aqui deste lugar. Segura agora o cinto, que eu vou entregar isso aqui. O Espírito Santo que eu estou pregando, ele não precisa me tomar para impedir a minha capacidade cognitiva. Eu continuo funcionando do mesmo jeito.
eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu continuo me mobilizando do mesmo jeito. O Espírito Santo é diferente do demônio. Demônio incorpora no corpo de pessoas. Entidade incorpora no corpo de pessoas. Tira o sentido daquelas pessoas. As pessoas depois não lembram de absolutamente nada. Ainda são chamados de cavalo. O Espírito Santo, eu estou pregando, é aquele que toma o nosso corpo e nos chama de ovelha. O Espírito Santo, eu estou pregando, é aquele que pega o mais vil pecador e o transforma dando banho de sangue. O Espírito Santo, eu estou pregando, ele dá fruto do Espírito dele para mudar o nosso comportamento. Nós não somos o que fomos, nós não somos o que fomos, porque esse Espírito Santo entrou nas nossas vidas. Ele pegou você que estava algemado e algemada e disse: eu vou entrar, vou quebrar todas as algemas e vou promulgar a libertação. O Espírito Santo que eu estou pregando é um amigo fiel de todas as horas, que não vira as costas para nós, mas está conosco todos os dias. Escute essa aqui. Esse Espírito que guiou Paulo em Atos dos Apóstolos é o mesmo Espírito que te trouxe para te dizer: eu quero guiar a tua vida. Eu quero guiar a tua vida. As perturbações que o inferno tem proporcionado para a tua mente, desestabilizado as tuas emoções, cirandado contigo dentro daquela casa, ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu sou Deus de libertação. Eu entro na primeira casa que é a tua vida, e depois por consequência entro na tua casa também. Eu vou repetir: eu entro na tua casa que é a tua vida, e depois entro na tua casa também, para mudar a história da tua existência, para mudar a história da tua existência. Pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira em nome de Jesus. Para mudar a história da tua vida, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. E eu preciso dizer, tem coisas que você vai tentar de todas as maneiras e você não vai conseguir, porque no reino do Espírito existe uma legalidade que você tem permitido o diabo cirandar sobre a tua vida. Mas se hoje ouvires a voz do Espírito Santo e tomares a tua decisão de vir até a pessoa dele aqui neste altar, o Espírito Santo a partir de hoje muda a tua vida. O Espírito Santo a partir de hoje muda a tua história. Nós vamos cantar este hino, e enquanto estiver cantando, será a tua oportunidade de se permitir ser tocado e tocada pelo Espírito Santo e te conduzir para o altar dele. O Espírito Santo está tocando na tua vida e dizendo: deixa eu te conduzir. Eu preciso dizer para você que para você vir aqui no altar é uma grande batalha espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo quer ficar te aprisionando do jeito que ele está te aprisionando. Entidades do inferno quer te aprisionar do jeito que você está. Mas maior é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Que toda e qualquer ingerência do inferno, qualquer demônio do inferno que queira te prender, você é livre para tomar a decisão. O grupo de louvor vai cantar. Enquanto o grupo estiver cantando, você terá a oportunidade de sair do teu lugar e vir para o altar de Deus. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar e vem para o altar de Deus. Pastor, eu tenho vergonha. Fala com a pessoa que está do teu lado e diz: me conduz até o altar. Nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando. Sai desse lugar e vem. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aqui. Que o Espírito Santo está falando ao teu coração. E ele te deu um grande poder de decisão nesta noite. Você vai continuar sendo manipulado e manipulado pelo diabo.
Você vai continuar deixando o diabo cirandar com a tua vida, acabando com você. Você não já entendeu que a tua vida tem que vir para o altar? Que a primeira coisa a você fazer nesse ano de 2026 para que mudanças aconteçam é chegar até o altar. E o Espírito Santo não está te chamando pela primeira vez, outras vezes ele já tem falado contigo. E eu te pergunto, mais um ano? Porque não é novidade para você, eu vou repetir mais uma vez. Mais um ano? Mais um ano na inércia, mais um ano na paralisia. Ele está te chamando nesta noite. Sai desse lugar e vem para o altar. Eu serei extremamente ousado. É tempo de sair de onde você está e parar de dizer: não, mas eu estou esperando fulano, eu estou esperando ciclano, eu estou esperando Beltrano. Não, é você, é através de você. Começa por você. Deus quer você. Eu sei que tem mais pessoas aqui porque o Espírito acelera o meu coração. Porque o Espírito acelera o meu coração. Ainda tem alguns minutos aqui para encerrar este culto. Então, em nome de Jesus, sai desse lugar e vem para o altar de Deus. O grupo de louvor vai cantar de novo. O grupo de louvor vai cantar. Enquanto o grupo estiver cantando, será a tua oportunidade. Pastor, mas já tem vidas aí no altar. Mas está faltando você. Você que nem se apresentou como visitante. Você permaneceu no seu lugar onde você está. O Espírito Santo está te convocando nesta noite. Hoje é o teu dia, hoje é teu tempo. Alguém te trouxe aqui para esta igreja. E essa pessoa tem a oportunidade de falar com você e dizer para você: eu vou com você até o altar. Eu vou com você até o altar. Nós estamos numa guerra nesta noite. Nós estamos numa guerra neste momento. Pastor, que guerra é essa? O diabo tentando escravizar de todas as maneiras. O diabo tentando trancafiar de todas as maneiras. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Pastor, qual a palavra? 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, não temais. Maior é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo. Eu estou debaixo de uma palavra de João 8, versículo de número 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, cadeias estão sendo quebradas e você sai desse lugar, desce dessa galeria.